cima que marca, não. Durma de sutiã, durma com calcinha, durma vestido, que a gente não sabe a hora que Jesus Cristo vem, tá? E aqui é a palavra dele que falou, não foi eu não, tá? É a palavra dele, você viu? Eis que venho como ladrão, guardar as suas vestes, para que não seja pego nu. Por favor, para de deturpar a palavra de Deus, para de mudar a palavra de Deus, porque simplesmente, é claro que Deus quer, lógico, primeiro o nosso interior, lógico, mas o nosso interior, o nosso exterior fala do nosso interior também, entendeu? Então, lingerie, as lingeries aí de, oncinha, não sei o que, vaquinha, roupinha sensual para poder colocar pro marido. Vou te falar, você tá chamando a pombagira pra deitar junto com você e ele na cama. É por isso que eu não tenho essas brigas do nada, esses quebra-pau do nada, essa ciumeira, porque a gente pensa, tem um versículo na Bíblia que fala, a mulher santa, ela santifica o marido. E a gente pensa que santificar o marido, ela é fazer tudo que ele quer. Tudo que ele quer. Eu vou te falar, eu perdi por isso, tá? Porque eu achava, pegava esse versículo e ela fazia tudo, né? E o que aconteceu? No final de tudo, acabei trocada. Acabei com um pé na bunda trocada por alguém que fazia mais do que eu. Então eu já quero dizer pra você, simplesmente obedeça a voz de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Roupas íntimas, né? Não sei nem por onde começar, né? Primeiramente, quando ela fala aqui da mulher que santifica o homem, é do caso da mulher que ela se converteu e o homem ainda não. Paulo, ele recomenda que você não se separe dele, a não ser que ele queira. Se ele quiser, ele está liberado para poder ir. Porém, se ele não se converteu junto com ela, ela se converteu, ela vai ganhar ele com a forma santa e prudente de viver. Ela mesma, né, com a vida dela convertida, vai santificar o casamento. Esquisito aqui que as pessoas perguntaram, né? Sobre lingerie, sobre roupa íntima, como dormir. Primeiro eu quero falar pra você sobre lingerie. Lingerie, não use nada com renda, né? Você tá buscando se santificar, não use nada com renda, não use fio dental, não use roupas com bojo, que volta o peito pra cima, que marca, não. Durma de sutiã, durma com calcinha, durma vestido, que a gente não sabe a hora que Jesus Cristo vem, tá? E aqui é a palavra dele que falou, não foi eu não, tá? É a palavra dele, você viu? Eis que venho como ladrão, guardar as suas vestes, para que não seja pego nu. Então, muita gente fala, nu no espírito, gente, por favor, para de deturpar a palavra de Deus, para de mudar a palavra de Deus, porque simplesmente, é claro que Deus quer, lógico, primeiro o nosso interior, lógico, mas o nosso interior, o nosso exterior fala do nosso interior também, entendeu? Então, lingerie, as lingeries aí de, oncinha, não sei o que, vaquinha, roupinha sensual pra poder colocar pro marido. Eu vou te falar, você tá chamando a pombagira pra deitar junto com você e ele na cama. É por isso que eu não tenho essas brigas do nada, esses quebra-pau do nada, essa ciumeira, porque a gente pensa, tem um versículo na Bíblia que fala, a mulher santa, ela santifica o marido. E a gente pensa que santificar o marido, ela é fazer tudo que ele quer. Tudo que ele quer. Mas quem te ensinou isso, minha santa, ensinou errado, porque santificar o marido é a vida dela reta diante de Deus. Uma vez que ela se converteu e o marido não, que vai ganhar o marido dela para Cristo é a vida santa. Eu não sei porque que esse povo leva tudo pro lado do erótico. Porque tudo que ela tá falando aqui, ela tá levando para esses termos, não é não? Uma mulher, ela pode sim usar uma renda, porque não necessariamente essa renda precisa ser o fio dental, porque até o fio dental incomoda, né, gente? Quem gosta de fio dental? O que ela tá falando aqui nem na vida dela se aplica, porque ela teve um casamento, ela vai falar aqui agora que nem o marido dela ela não segurou. E tá aqui dando conselho do que é que você deve fazer para poder seu casamento não dar certo, no caso, né? E é engraçado que ela começou tudo isso como uma forma de aconselhar e falou aqui que por isso que às vezes tem intriga, por causa da vida íntima. Se o homem e a mulher não tiver uma vida íntima saudável, aí é que entra a confusão e a contenda dentro do relacionamento, porque as pessoas aprenderam o sexual eros como ela mesma, porneia, porque ela veio dessa vida. Então ela achava que para aprender o homem, ela só precisava fazer tudo que ele pedia para fazer na cama, porque ela trouxe esse hábito do mundo e trouxe para dentro do casamento dela. Aqui ela não deixa claro se na época ela já era crente, porque se ela era, tá errado. Ela tinha que ter se libertado com relação a isso para poder ela entrar em um relacionamento. Coisa que eu já entendo aqui que quem juntou ela e esse marido dela não foi Deus. Porque se ela já não estava já com a mente dela purificada com relação a tudo isso que ela aprendeu no mundo, porque ela veio da prostituição. Então, o sexo que ela aprendeu foi o pornô. Então, ela tinha que se limpar de tudo isso, se libertar de tudo isso para poder entrar no relacionamento. Então, aqui, o que acabou com o relacionamento dela, com o casamento dela, não foi espírito de nada. Foi simplesmente ela não estava pronta, não estar pronta para entrar no relacionamento, porque ela não foi liberta.
Uma coisa, gente, é você aceitar Jesus, outra coisa é você ser convertido e ter passado, né, por um processo de libertação daquilo que você foi lá no velho homem. Porque o processo de santificação, gente, é até Jesus voltar. Mas a libertação, o processo de libertação dela aqui não foi genuíno, justamente pelo que ela vai falar aqui agora. Eu vou te falar, eu perdi por isso, tá? Porque eu achava, pegava esse versículo e ela fazia tudo, né? E aí o que aconteceu? No final de tudo, acabei trocada, acabei com o pé na bunda trocada por alguém que fazia mais do que eu. Então eu já quero dizer pra você, simplesmente obedeça a voz de Deus, obedeça a palavra de Deus. Tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Se ela acabou de falar aqui que do espírito da pombagira, que entra no casamento e a pessoa ficar usando determinadas coisas, ela tem que determinar. Se o que acabou o casamento dela foi ela usar lingerie, essas coisas todas, a pombagira entrar e lá na frente ela fala que ela fez tudo isso por insegurança dela, para ela não perder o homem dela para outras mulheres, aí não tem a ver com questão, porque a pombagira entrou. Tem a ver com o caráter do homem que ela estava, porque ela foi trocada, como ela mesma disse. Então, nem ela pode se culpar pelo que aconteceu e simplesmente entender que o relacionamento que ela estava amando só. E o homem não respeitou ela e a primeira oportunidade que ele teve, ele trocou ela por outra, simplesmente porque ele era um mau caráter, simplesmente isso. Não é mais fácil ela admitir. Ela acabou sendo trocada em um relacionamento porque o homem que ela estava não tinha caráter. Aí é por isso, gente, que é perigoso esse negócio das pessoas colocar tudo é demônio, é pombagira, é tudo, porque isso isenta você da sua responsabilidade e as pessoas que estão ali no meio, que são responsáveis pelos seus fracassos, né, pela sua vida derrotada, eles vão tirar essa responsabilidade de si e colocar em demônios. Aí fica fácil, não é não? Coisas, né, mais simples. Deus ama a simplicidade. E calcinhas, não usem calcinhas pequenas, calcinhas grandes, calcinhas, né, grandes mesmo, igual tem gente que eu pelo menos uso assim, calcinhas que é bem com adulto, sabe? E Deus, uma das primeiras coisas que Deus trocou em mim foi isso. Sempre ela, tá vendo? Sempre uma questão dela. Mas aí ela coloca aqui umas calcinhas igual um coador. É engraçado que essa mulher, parece que o ministério dela é acabar com o libido da mulher. É acabar com a parte sexual do homem e da mulher. Vocês já analisaram isso? E é engraçado que ela não é casada. Eu tava vendo um comentário de uma pessoa aconselhando ela, e uma missionária, viu? Que já estava com 60 anos e sendo sustentada pelas famílias e por alguns amigos. Ela disse que ela tinha 60 anos e ela não tinha conquistado nada na vida e estava aconselhando ela ao quanto antes ela largar esse fanatismo dela e ele cuidar da vida dela. Porque a mulher já tinha 60 anos e estava até para vender um sítio para poder ir morar em um lugar mais movimentado pela segurança dela. Porque ela disse que, além de ela ter se dedicado, né, ao campo e esquecido dela, ela não casou, não teve filhos e hoje ela vive só. E essa mulher, você sabe o que é que ela faz? Em meio de tantos comentários que aconselham ela para o bem dela, ela simplesmente ignora e vai respondendo aqueles das pessoas que afagam o ego dela, e são pouquíssimos. Então, a pessoa dessa, ela quer se autoapacentar. É essa mulher aqui que está aconselhando, casais. Imagine quantas mulheres não perdeu o casamento, porque esse vídeo aqui tem uns 3 anos. De lá para cá, ouvindo essa mulher. Acabou com o casamento. Ouvindo e seguindo essa mulher. Ele começou a falar comigo, né, que aquelas vestes eram vestes das trevas, as minhas roupas de baixo, e a respeito de como dormir, lingerie, eu devo usar uma lingerie pro meu marido, gente? Eu devo usar uma fantasia pro meu marido? Eu vou te falar. Fantasia não, viu, gente? Porque já entra naquela parte erótica. Por que você precisa desses artifícios, subterfúgios, né? Para poder você ter uma relação saudável com com seu parceiro. Aí é preocupante, né? Agora, uma lingerie, uma roupa íntima, né? Mais romântica, vamos colocar nesses termos, deve, viu, gente? Igual as mulheres estavam perguntando, meu marido é ímpio. Eu vou gravar um outro vídeo falando a respeito disso. Eu tenho um testemunho muito forte nessa área. Deus ainda não me deixou compartilhar, tá? Mas é muito forte. Testemunho dela, né? Testemunho dela. O que ela deve aqui falar é dentro da Bíblia, dentro da palavra, não dentro da experiência dela. Quem é Deus aqui não é ela. Então, o conselho que ela tem que dar tem que ser baseado na palavra e não na experiência dela. Eu te falo por experiência própria. Eu já passei por isso, de achar que eu tinha que fazer todas as vontades do meu marido porque ele era ímpio. E simplesmente, o que aconteceu? Entendi. Se ele está falando que o homem era ímpio, então ela já estava convertida, né? Pronto, a questão da santificação da mulher, ela entende, né? Ela só entendeu de uma forma errada. Quer dizer, ela pegou essa palavra, que é para ela manter a vida dela santa, e foi fazer o que uma mulher mundana faz.
Agora ela explicou muita coisa, né? E ela não precisa aqui nem ser didática nessa relação, é simplesmente isso, gente. Ela entendeu da maneira que ela quis, da santificação, não é ela santificar-se para poder ela santificar o marido dela. Não, para manter, né, uma relação saudável e santa. Imagina, isso eu considerando que ela se converteu enquanto eles dois estavam no mundo. Porque se ela era convertida e foi buscar o ímpio no mundo, aí a coisa fica mais estreita, né? Aí já estava embaixo de maldição mesmo. Mas se for o caso de dos dois terem um relacionamento e acabou do jeito que acabou, ela teve um livramento, né? E provou-se que caráter ele não tinha. E tampouco ela fazia o que ela fazia quando era mundana na cama, sendo que ela é uma mulher para poder santificar o casamento, aí fica difícil demais, né não? Perdi marido. Perdi. E quanto mais eu fazia, mais eu entregava na mão do pombogira. Então eu falo pra você, não faça isso. Não faça isso. Amém? Não, mulher, quanto mais você fazia, você não entregava na mão da pombagira, você fazia a vontade do diabo. Porque você não entendeu que você, como uma mulher santa, você estava se anulando, né? Anulando a sua santidade para poder satisfazer o desejo de um homem. Quer dizer, em vez de você estar ali lendo a palavra, entendendo o que é que a palavra quer dizer, você fez o que você achou da sua cabeça que era o que a palavra estava falando. Quer dizer, a palavra sendo ali, ó, clara, falando de santificação, e ela achou que ela tinha que buscar as experiências dela do mundo para aprender o homem. O que deu errado foi isso, mulher. É o que acontece com muitas. Fica ouvindo o conselho dessa mulher aí, ao invés de ler Bíblia, interpretar a palavra, buscar orientação de alguém, ou uma mulher piedosa, santa, né, que a Bíblia recomenda, que a gente se aconselhe, né, com as pessoas que são piedosas, com os piedosos, com os santos, com o pastor também, com a esposa, se você for bem assistido nesse sentido. Eu não entendi essa palavra aqui, ó, isso aqui quer dizer o que mesmo? E aí, eles vão sentar com você e vão te explicar o que é que significa, para você não ficar na inércia, que nessa daqui, ó, que fez o que ela entendia que era certo, usando como base o que ela viveu no mundo e não o que a palavra de Deus queria dizer. Em nome de Jesus, não faça isso. Obedeça a voz de Deus, obedeça a vontade de Deus, porque Deus ele te garante. Se você estiver debaixo da palavra de Deus, Deus ele te garante. Coisa que ela não Deus, ele estava. faz. Gente, eu vou te falar uma coisa, se você fizer tudo, ele quer, ele vai te trair. De qualquer maneira. Se é uma pessoa que não está liberta, que vai fazer. O que vai te santificar. O que ela quer dizer aqui é, vamos dizer assim, resumindo, né? Uma palavra de uma pessoa arrependida. Eu fui burra, o homem era ímpio, e eu fui fazer, né? O que eu sabia fazer lá no mundo, e acabou que o homem foi, porque ele não tinha caráter. Lembra quando eu falei da questão também que ele não tinha caráter? É basicamente o que ela quer dizer aqui, mas, né? Ela sem querer falar, mas entende? Ficar ele através da sua santificação, você entendeu? Porque a Bíblia diz que nós somos uma só carne. Ah, quer dizer que agora ela entende dessa forma, através da sua santificação, mas ela aplicou isso na vida dela? Vocês viram que ela sabe? Não, mas ela não escolheu se santificar para poder ser luz na vida desse homem. E caso ele não quisesse, ele estava liberado para ir, viu, gente? Que é isso que Paulo fala, viu? E não insista. Se você, na sua santidade, você conseguir ganhar ele no silêncio, ó, você vai conseguir ganhar ele através da tua vida santa. Você vai santificar a casa. Você, santa, vai santificar a sua casa. Meninas, no momento que eu tava gravando, a memória foi embora. Aí eu vou subir a parte 2, viu? Já já. Beijo.